Aquele vestido, um design de nível médio. A família King nunca aceitou a mediocridade. No meio da luxuosa festa de noivado, os insultos caíram diretamente sobre a noiva. Enquanto o noivo apenas forçava um sorriso sem vontade de defendê-la, a multidão sussurrava: uma garota pobre querendo subir alto logo será descartada. Todos pensaram que ela abaixaria a cabeça, aceitando o papel de forasteira. Mas ninguém sabia que com um único toque em seu telefone, o contrato de 950 milhões de dólares que a família King ostentava poderia ser apagado num instante. Isabela Torres estava no centro do salão de baile, as mãos cruzadas com elegância à frente de seu simples vestido creme. A luz do lustre refletia no prendedor de prata que segurava seu cabelo escuro para trás e seu rosto sem maquiagem parecia suave demais para aquela multidão reluzente. Ela não era o que esperavam. Não para Nathaniel King, herdeiro de um império imobiliário. Não para aquela sala que transbordava riqueza e julgamento. A festa acontecia na mansão da família King, um casarão com pisos de mármore e paredes com detalhes dourados. Cada convidado era alguém importante, senadores CEOs, velhas fortunas de língua afiada. Isabela não se intimidou com os olhares que passavam por ela. Apenas ficou ali segurando uma taça de champanhe intocada. Sua postura era ereta, mas não rígida como quem aprendeu a se manter firme em meio a tempestades. Victoria King, mãe de Nathaniel, avançou em sua direção, seu vestido esmeralda reluzindo como a cauda de um pavão. Ela tinha 55 anos, o rosto esticado por cirurgias e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Parou diante de Isabela e, em voz alta, o suficiente para os convidados próximos ouvirem, disse: querida, esse vestido não está à altura dos nossos padrões. Pegou emprestado de um brechó, risadas percorreram a multidão. Um homem de terno sob medida inclinou-se para esta esposa murmurando: ela parece ter vindo de um ponto de ônibus. Os dedos de Isabela apertaram levemente a taça, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela não respondeu. Não precisava. Seu silêncio pareceu irritar Victoria Moore, que virou-se para uma mulher ao lado e comentou: imagine meu filho com alguém tão comum. Uma mulher em um elegante vestido preto, pérolas brilhando, aproximou-se de Isabela com um sorriso de pena. Era uma prima distante dos Kings, conhecida por seu humor ácido em bailes de caridade. Ah, querida, você precisa nos dizer onde faz compras. Preciso de uma boa risada, disse ela, a voz gotejando falsa gentileza. O grupo ao redor riu discretamente, os olhos cintilando de diversão. Isabela pousou a taça com um movimento lento e olhou para a mulher. Sua voz foi suave, mas afiada como uma lâmina escondida em seda. Eu compro onde as pessoas não precisam comprar confiança. O sorriso da prima congelou e alguns convidados se mexeram desconfortáveis, mas o momento passou quando outra voz gritou: ela tem coragem, isso eu admito. A risada recomeçou, mas os olhos de Isabela mantinham um fogo constante que ninguém percebeu. Nathaniel estava a poucos passos de distância, ajustando as abotoaduras, o rosto bonito, exibindo um sorriso ensaiado. Tinha 29 anos, e o tipo de charme que fazia as pessoas perdoarem sua arrogância. Mas ele não deu um passo à frente, não disse uma palavra para defendê-la. Seus olhos passaram por Isabela, e depois se desviaram como se tivesse vergonha de estar ligado a ela. A multidão percebeu. Uma mulher com brincos de diamante e uma risada falsa inclinou-se à voz audível. Ela está claramente atrás do dinheiro dele. Por que mais ele a escolheria? Outro convidado, um homem calvo com um Rolex riu. Ela não tem classe. Nathan está se rebaixando. Os lábios de Isabela se entreabriram como se fosse falar, mas ela os fechou novamente. Colocou a taça na bandeja de um garçom que passava cada movimento lento e deliberado. Antes de continuarmos, se esta história te toca, talvez você já tenha sentido esse tipo de ferida. Pegue seu celular rapidinho, curta este vídeo, deixe um comentário abaixo e inscreva-se no canal.
É importante compartilhar esses momentos, atravessar a dor e sair mais forte. Certo, vamos continuar. Os insultos não pararam. Adrian Cole, o advogado da família King, aproximou-se em seguida, o sorriso presunçoso, mal escondendo o desprezo. Tinha 45 anos, mandíbula afiada, e o hábito de falar como se fosse dono do lugar. Isabela não é. Se você realmente amasse Nathan, teria trazido algo para a mesa. Um anel com o nome Torres, talvez. Ah, espera. Provavelmente não vale nada. A plateia riu de novo, desta vez mais alto, e os olhos de Isabela encontraram os dele. Por um momento a sala pareceu silenciar. Ela inclinou levemente a cabeça, a voz suave, mas clara. Você parece muito certo disso. Adrian piscou surpreso, mas se recuperou com um sorriso de escárnio. Querida, eu reconheço uma interesseira quando vejo uma. As palavras pairaram no ar, afiadas e desagradáveis, e os convidados se alimentaram dos cochichos, ficando mais ousados. Um jovem com pouco mais de 20 anos, cabelo penteado para trás e um relógio caro, decidiu se juntar à provocação. Era amigo de Nathaniel, sempre ansioso para provar seu lugar entre a elite. Ei, Isabela, você ao menos sabe usar um garfo de salada, gritou ele, erguendo o seu como se fosse um troféu. A sala explodiu em gargalhadas e o jovem sorriu, saboreando a atenção. Isabela virou-se lentamente, seus olhos fixando-se nos dele. Pegou um garfo da mesa mais próxima, girou-o uma vez entre os dedos e o colocou de volta com um leve tilintar. Eu sei o bastante para comer sem chamar a atenção, disse a voz tão calma que pareceu sugar o ar da ousadia dele. As risadas diminuíram e ele desviou o olhar às bochechas vermelhas, mas alguém rapidamente preencheu o silêncio com outra provocação. Do outro lado da sala, uma mulher de vestido vermelho, perfumada em excesso, inclinou-se para da amiga. Olhe para os sapatos dela. Estão gastos. Ela não pertence a este lugar. Outra voz de um homem com uma gravata berrante e uma risada ainda mais alta acrescentou. A mãe do Nathan vai expulsá-la antes do casamento. A mão de Isabela roçou a borda de sua pequena bolsa de mão, os dedos parando ali como se estivesse se firmando. Ela não olhou para Nathaniel, que agora conversava com um grupo de homens de costas para ela. O ambiente parecia mais frio, o ar carregado de julgamento. Victoria voltou a voz, gotejando falsa compaixão. Querida, você deve se sentir tão deslocada. Por que não se senta em um canto? Ficará menos visível. O olhar de Isabela se ergueu firme e inabalável. Estou bem onde estou, disse a voz baixa, mas firme. A sala parou por um instante antes que as risadas recomeçassem. Um homem mais velho, banqueiro aposentado com uma barriga saliente e um sorriso condescendente, decidiu atacar. Encostou-se em uma coluna, girando o copo de uísque. Sabe, menina, é corajoso ficar aí, mas coragem não garante um lugar nesta mesa. Disse em voz alta o suficiente para atrair olhares. Você está fora da sua liga. Os dedos de Isabela pararam na bolsa e ela se virou para encará-lo, um movimento lento, quase deliberado. Deu um passo à frente, apenas o bastante para fazê-lo se mexer desconfortável. Engraçado, disse ela, a voz suave, porém cortante. Sempre achei que ligas fossem para quem tem medo de jogar o jogo de verdade. O sorriso do banqueiro vacilou e alguns convidados trocaram olhares sem saber se riam ou ficavam em silêncio. Os olhos de Victoria se estreitaram, percebendo uma mudança que não gostava. A festa continuou e os insultos ficaram mais afiados. Uma jovem, talvez prima de Nathaniel, com lábios brilhantes e um sorriso cruel, aproximou-se. Sabe, Isabela, é corajoso aparecer assim. A maioria das garotas pelo menos teria tentado. A amiga riu e os dedos de Isabela se moveram como se fosse pegar algo, mas ela se conteve. Olhou para a mulher, os olhos calmos, porém penetrantes. Tentado o que exatamente? A pergunta caiu como uma pedra e a mulher vacilou, o sorriso desaparecendo. Antes que pudesse reagir,
Victoria ergueu a taça, a voz, cortando o burburinho. Ao futuro do meu filho e a uma noiva que aprenderá o seu lugar. O brinde arrancou aplausos, mas Isabela não se moveu. Ficou ali o rosto impassível como se esperasse algo. Um garçom jovem e nervoso tropeçou levemente ao passar por Isabela, a bandeja de bebidas balançando nas mãos. Uma mulher próxima, coberta de peles apesar da noite quente, riu alto. Cuidado, garoto. Não estrague o vestido dela. Provavelmente é a melhor coisa que ela tem. A multidão riu e o rosto do garçom corou enquanto ele murmurava um pedido de desculpas. Isabela estendeu a mão, estabilizando a bandeja com um toque firme e delicado. Olhou para a mulher, a voz quase um sussurro. Não é o vestido que importa. É a pessoa que o veste. O garçom lhe lançou um olhar agradecido antes de se apressar para sair. Mas a mulher de peles apenas resmungou, virando-se para as amigas. Ela tem língua afiada. Admito. Os lábios de Isabela se comprimiram em uma linha fina, mas ela não respondeu mais. Seus olhos varreram o salão como se memorizasse cada rosto. Anos atrás, uma garotinha sentava-se no chão de madeira, as pequenas mãos percorrendo as bordas de um livro. Seu pai, um homem de olhos gentis e voz firme, ajoelhou-se ao lado dela. Você não precisa gritar, Isabela, disse ele, a mão pousando em seu ombro. Você não precisa provar nada. Apenas seja. A lembrança cintilou quando os olhos de Isabela captaram o reflexo de um carro que passava do lado de fora das janelas da mansão. Era o mesmo tipo de carro que seu pai costumava dirigir, um sedã preto discreto, mas poderoso. Ela piscou e a memória desapareceu, substituída pelo zumbido da festa e o peso de 100 olhares. A família King não havia terminado. Adrian, encorajado pela plateia, inclinou-se novamente, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Sabe, Nathan, ela é bonita, mas está te atrapalhando. Sem pedigree, sem conexões. Nathaniel riu nervoso e coçou a nuca. Vamos, Adrian. Pegue leve, mas suas palavras soaram fracas, sem convicção, e todos perceberam. A mandíbula de Isabela se contraiu por um instante antes de ela se recompor. Virou-se levemente, os olhos percorrendo a multidão, como se contasse cada rosto, cada voz. Então falou a voz firme. Você fala muito sobre conexões. Qual é o valor das suas? A pergunta pairou sem resposta, enquanto o sorriso de Adrian se desvanecia. A plateia se remexeu desconfortável, mas ninguém parou. Estavam todos presos demais em seu próprio jogo. Uma mulher com uma bolsa de grife e unhas pintadas de vermelho intenso decidiu aumentar a provocação. Era uma socialite conhecida por suas postagens no Instagram e por sua habilidade em cortar as pessoas com um sorriso. Isabela, querida, você ao menos tem um emprego ou está apenas planejando viver do fundo fiduciário do Nathan? A pergunta arrancou suspiros e risadinhas da multidão, e Nathaniel se mexeu desconfortável, evitando encará-la. A mão de Isabela descansou na beirada de uma mesa, os dedos batendo 1-2 vezes como um metrônomo marcando o tempo. Ela olhou para a mulher, a voz firme. Eu trabalho pelo que tenho. Você pode dizer o mesmo. O sorriso da socialite se contraiu e ela jogou o cabelo para trás, mas as risadas do público soaram menos seguras. Agora alguns convidados trocando olhares inquietos. Victoria subiu ao palco em seguida, a voz ecoando pelo microfone. Vamos falar sobre o futuro da família King. Acabamos de garantir um contrato de $950 milhões com a Torres Global Tech, dirigida por um CEO misterioso que nunca mostra o rosto. Ela fez uma pausa para os aplausos, os olhos brilhando de orgulho. Esse é o tipo de poder que trazemos para esta família. Nem todos conseguem acompanhar. A alfinetada era óbvia e os convidados riram, os olhares desviando para Isabela. Ela ergueu levemente as sobrancelhas e levantou a taça. Um acordo com quem perguntou a voz, cortando o barulho. Adrian se adiantou ansioso para se exibir Torres Global Tech, o maior conglomerado de tecnologia do país. Você não conheceria. Os lábios de Isabela se curvaram em um sorriso quase invisível.
Ela tomou um gole de champanhe e a multidão nem percebeu ocupada demais, zombando da noiva tola. Um homem de terno risca de giz, gestor de fundo de hedge, com fama de arrogante, decidiu ir além. Aproximou-se de Isabela a voz alta e condescendente. Sabe, já vi garotas como você antes. Acham que podem se infiltrar em nosso mundo, mas sempre acabam fracassando. Ele gesticulou para a sala como se fosse seu reino. Os olhos de Isabela se fixaram nos dele, a expressão indecifrável. Ela enfiou a mão em sua clutch, tirou uma caneta prateada simples e a girou entre os dedos. Alguns de nós não precisam se infiltrar, disse a voz baixa, mas firme. O homem riu, mas foi um riso forçado, e alguns convidados próximos ficaram em silêncio, observando-a com atenção. A caneta refletiu a luz e por um momento pareceu carregar mais peso do que toda a sala. A noite seguiu, e Isabela se movia pelo ambiente como uma sombra, sua presença silenciosa, porém inabalável. Um homem de casaco de veludo esbarrou nela, derramando sua bebida. Olha por onde anda, querida, rosnou, passando por ela como se fosse nada. Ela recuou com graça e pousou a clutch sobre uma mesa. Seus dedos permaneceram ali, roçando a borda de um pequeno cartão, um cartão de visitas simples branco, com o logotipo da Torres Global. Ela não o retirou, não precisava, mas seus olhos brilharam com algo novo, uma centelha de decisão. A sala não percebeu. Estavam ocupados demais rindo, ocupados demais em diminuí-la. Mas Isabela havia terminado de esperar. O dia do casamento chegou rápido. A propriedade dos King transformou-se em um espetáculo de riqueza. Rosas brancas alinhavam cada caminho e uma enorme tenda abrigava 1000 convidados, todos vestidos para impressionar. Isabela estava no altar. O vestido simples, porém elegante, um marfim suave que abraçava sua silhueta sem chamar atenção. Sem véu, sem joias, apenas ela. O padre começou os votos a voz firme, mas Victoria se levantou, o rosto mascarado de indignação. Antes que meu filho concorde, diga-nos quanto de riqueza sua família realmente tem. As palavras ecoaram pela tenda e os convidados explodiram em risadas. Uma mulher com um chapéu de penas inclinou-se para a frente. É o que ela traz para a mesa. Nada. Outra voz afiada e cruel acrescentou. Ela não serve para esta casa. Uma jovem influenciadora de moda com 1 milhão de seguidores puxou o celular e tirou uma foto de Isabela no altar. Isso vai viralizar, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Legenda quando você aparece em um casamento da família King, parecendo saída de um brechó. A multidão ao redor riu e os celulares começaram a clicar, registrando cada movimento de Isabela. Ela permaneceu imóvel, as mãos entrelaçadas, mas seus olhos encontraram os da influenciadora. Certifique-se de pegar meu melhor ângulo, disse a voz seca, porém firme. A influenciadora hesitou, o celular baixando um pouco, mas as risadas ao redor a encorajaram a continuar. Os dedos de Isabela roçaram a borda do vestido, alisando-o de leve, um pequeno gesto que parecia ancorá-la em meio à tempestade. Nathaniel se mexeu os olhos, saltando da mãe para Isabela. Mãe, talvez a senhora esteja certa, disse a voz quase um sussurro. A traição doeu visível na maneira como os dedos de Isabela se fecharam em suas palmas. Victoria continuou a voz alta e triunfante. Este casamento seria uma mancha em nosso nome. Os convidados assentiram, os sussurros crescendo. Ela é um ninguém, disse alguém. Nathan merece alguém melhor, acrescentou outro. Os olhos de Isabela tornaram-se frios como aço sob o luar. Ela não vacilou, não chorou. Apenas permaneceu ali, seu silêncio mais alto que todas as palavras. Um homem de gravata borboleta, magnata da tecnologia, que fez fortuna com startups, inclinou-se para a esposa, a voz audível por toda a tenda. Aposto que ela nunca nem entrou em uma sala de reuniões. Provavelmente acha que fusão é algo que se pede em uma lanchonete. A risada se espalhou e a mão de Isabela parou no meio do movimento, como se fosse ajustar o vestido, mas desistiu. Ela virou levemente a cabeça,
os olhos fixos nele. Eu reconheço um mau negócio quando vejo um, disse a voz tão baixa que mal o alcançou, mas as palavras atingiram como um dardo. O riso do magnata morreu em sua garganta, e ele fingiu checar o celular. A multidão não percebeu ocupada demais acumulando insultos. Então, ela se moveu. Deu um passo à frente, os saltos batendo suavemente no piso polido, e tomou o microfone das mãos do padre. Sua voz era calma, deliberada, como se lesse uma sentença. Obrigada por me mostrarem seus verdadeiros rostos. Este casamento termina aqui. A tenda explodiu em suspiros e murmúrios. O rosto de Nathaniel ficou vermelho. Como ousa me insultar na frente de todos? Gritou avançando em sua direção. Isabela não recuou. Não estou fugindo, disse a voz gélida. Estou cancelando. A plateia riu pensando que ela havia perdido o controle. Ela enlouqueceu, murmurou um homem. Perdeu o bilhete dourado e agora finge ter orgulho, zombou uma mulher. Isabela não respondeu. Apenas se virou o movimento lento e seguro caminhando em direção à borda do altar. Victoria não tinha terminado. Avançou a voz pingando veneno sem casa, sem fortuna. Acha que nos deixar significa algo. Adrian por perto sorriu com desdém. A Torres Global está ligada a esse contrato de 950 milhões de dólares com o King Group. Sem nós, ela não tem futuro. Nathaniel juntou-se à voz amarga. Sem mim você não é nada. Os convidados se somaram em um coro de crueldade. Ela é só uma fracassada fingindo orgulho, disse alguém. As mãos de Isabela deslizaram para dentro de sua clutch, os dedos roçando o celular. Ela não olhou para eles. Não precisava. O rosto calmo, os olhos focados, como se enxergassem algo que eles não podiam ver. Uma mulher em um vestido cintilante, esposa de um magnata do setor imobiliário, decidiu acrescentar sua voz. Levantou-se com a taça de vinho erguida como se fizesse um brinde. A garota que achou que podia brincar em nosso mundo e perdeu, disse o sorriso cruel. A multidão aplaudiu, mas os olhos de Isabela se voltaram para ela, e ela inclinou a cabeça levemente. Alguns jogos não valem a pena vencer, disse a voz tão suave que quase se perdeu no barulho. A taça da mulher tremeu em sua mão, e ela se sentou rapidamente, o rosto corando. Os dedos de Isabela fecharam-se em torno do celular, o polegar pairando sobre a tela, uma promessa silenciosa em seu gesto firme. Ela apertou um botão e a enorme tela atrás do altar se iluminou. Um comunicado apareceu em letras grandes e oficiais: Torres Global Tech rescinde contrato de 950 milhões de dólares com o King Group por fraude e desrespeito. A tenda ficou em silêncio. O rosto de Adrian empalideceu. A mão de Victoria voou para o peito, os anéis brilhando enquanto ela tremia. Nathaniel desabou em uma cadeira, a boca aberta. A multidão arfou os sussurros frenéticos. O que ela é? A Torres Global. Isabela avançou a voz firme e inabalável. Eu não preciso desta família. Eu sou Isabela Torres, a CEO que vocês zombaram. As palavras caíram como um martelo e o salão mergulhou no caos. Anos antes, uma Isabela adolescente sentava-se em uma sala de reuniões, o pai na cabeceira da mesa. Ele lhe entregou uma caneta, a voz firme. Esta empresa será sua um dia, Bela, mas não se trata de poder. Trata-se de verdade. Ela assentiu, o rosto jovem sério, apertando a caneta como uma promessa. Agora na tenda, seus dedos roçaram a mesma caneta guardada na clutch. Não a retirou. Não precisava. A lembrança bastava. A família King desmoronou. Victoria caiu de joelhos, a voz trêmula. Perdoe-nos. Foi um mal-entendido. Restaure o contrato. Adrian, suando, avançou. Podemos renegociar. Apenas ignore nosso erro. Nathaniel agarrou a mão dela, a voz desesperada. Desculpe. Ainda te amo. Até os convidados mudaram o tom, cheios de falsa admiração. Sempre a admiramos, disse um deles. Isabela olhou para todos os olhos distantes, como se enxergasse através deles.
Ela puxou a mão da de Nathaniel, o movimento lento e definitivo. Não falou, não precisava. Seu silêncio dizia tudo. Um homem no fundo, um investidor menor do King Group, tentou recuperar a dignidade. Levantou-se a voz alta, mas trêmula. Acha que pode simplesmente ir embora e nos arruinar. Vai se arrepender. Isabela parou na beira do altar de costas para ele. Virou a cabeça apenas o suficiente para que ele visse seu perfil. Arrependimento é para quem faz más escolhas, disse a voz calma e final. O homem se sentou, o rosto pálido, enquanto sussurros de pânico se espalhavam pela multidão. Celulares vibravam com notificações alertas de ações, notícias em tempo real, o Império King desmoronando diante de todos. Isabela não olhou para trás. Apenas continuou a caminhar os passos firmes, a clutch presa sob o braço. Aproximou-se novamente do microfone, a voz firme como pedra. A Torres Global transferirá o contrato para sua empresa rival. As palavras atingiram como uma onda de choque. Os telefones vibraram quando os alertas de notícias se multiplicaram. As ações do King Group despencavam. Convidados se levantavam apressados, alguns escapando pelas saídas, os rostos pálidos. Ninguém queria ser associado a uma família que acabara de perder tudo. Manchetes já se espalhavam. Noiva humilhada. CEO contra-ataca. Império King desmorona. Isabela permaneceu imóvel, as mãos cruzadas, observando o caos se desenrolar. Não sorriu, não se vangloriou. Apenas esperou sua presença preenchendo o ambiente. Nathaniel não tinha terminado. Cambaleou até ficar de pé, o rosto distorcido de raiva. Ninguém vai te amar de verdade, só o seu dinheiro, gritou. Você vai morrer sozinha, sem família. As palavras cortaram o barulho e por um momento a tenda ficou em silêncio. Alguns velhos rivais na multidão assentiram as vozes baixas. Essa CEO fria nunca conhecerá a verdadeira felicidade, murmurou um. Os dedos de Isabela pararam sobre a clutch. Seus olhos brilharam com algo cru, algo humano. Ela não respondeu. Apenas se virou, os saltos ecoando, enquanto caminhava em direção à saída. Uma mulher de vestido prateado, ex-amiga de Victoria, tentou uma última provocação quando Isabela passou. Você sempre estará sozinha, não importa quanto dinheiro tenha, disse a voz aguda de desespero. Isabela parou por um momento e a encarou. Retirou de sua clutch uma pequena foto gasta, segurando-a apenas o suficiente para que a mulher visse uma jovem Isabela, ao lado do pai, ambos sorrindo. Eu nunca estou sozinha, disse a voz suave, porém inabalável, antes de guardar a foto e continuar a andar. O rosto da mulher se desfez e a multidão silenciou o peso das palavras de Isabela, pairando no ar como poeira. Então, um homem se levantou entre os convidados. Era alto, de cabelos escuros e uma confiança tranquila, o terno discreto, porém elegante. Era o CEO rival, James Harper, chefe da Harper Dynamics. Ele pegou a mão de Isabela, a voz baixa, mas clara. Nós não apenas assinamos um contrato. Quero construir uma verdadeira família com você. A tenda explodiu novamente, desta vez em suspiros de choque e admiração. Os olhos de Isabela suavizaram por um instante enquanto o olhava. Ela não falou, mas apertou a mão dele. A multidão abriu caminho enquanto eles saíam juntos, os aplausos crescendo uma onda de respeito e incredulidade. Isabela entrou em uma limusine à espera, a porta fechando com um suave estalo, deixando a família King para trás nas ruínas de sua própria arrogância. As consequências vieram rápidas. O círculo social de Victoria a abandonou, seus convites para eventos sumiram da noite para o dia. Adrian foi demitido de seu escritório de advocacia, seu nome ligado ao fracasso do acordo. O rosto de Nathaniel estampava os tabloides, sua reputação destruída. Uma convidada, a mulher de vestido vermelho, perdeu o patrocínio de uma marca de luxo depois que seus comentários cruéis viralizaram. As consequências não foram barulhentas ou dramáticas.
Foram apenas reais como a gravidade puxando uma pedra ao chão. Isabela não olhou para trás. Não precisava. Seu silêncio agora carregava o peso da verdade. Anos atrás, uma jovem Isabela estava no escritório do pai, encarando uma foto emoldurada dos dois juntos. Ele a abraçou, a voz suave. Você é suficiente, Bela. Sempre. Agora, enquanto a limusine se afastava, ela olhou para James, as mãos dele ainda nas suas. A foto já não estava ali, mas o sentimento permanecia firme e acolhedor. Ela não precisava dizer nada. Apenas recostou-se os ombros, relaxando pela primeira vez naquele dia. O mundo continuava girando. A família King desaparecia, seu nome tornando-se um conto de advertência. Isabela seguia em frente, sua empresa mais forte do que nunca, sua vida mais plena do que qualquer um poderia imaginar. Ela nunca precisou da aprovação deles. Nunca precisou. E para todos que já foram desprezados, julgados ou silenciados, sua história era uma promessa silenciosa. Você é suficiente. Sempre foi. A luta não é barulhenta. É constante e é sua. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e clique em seguir para caminhar comigo por esta jornada de desilusão, traição e, finalmente, cura.